abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9. Marcos 9, a partir do verso 17, queridos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu vou ler de novo o pedido aqui do pai. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23, desculpa. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Até aqui, meus amados. Senhor nosso Deus, fala a tua noiva, a tua igreja, que quer sempre ouvir a voz do noivo, que sempre quer se deliciar, Senhor, com aquilo que o Senhor pode nos ensinar. Então fala conosco, fala a cada um de nós, cada um que seja tocado pelo seu Espírito, seja tocado lá dentro e a profundidade do Senhor possa produzir grandes coisas no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Alimenta-nos nessa noite, Senhor, e faz tua boa obra em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Mantenham aí aberto em Marcos 9. Vamos ver alguns trechos, queridos, aqui dessa ação de Jesus, né? Porque sempre quando Jesus fala, queridos, é interpelado e tem uma conversa com uma pessoa, a gente pode aprender, porque Jesus olha dentro do coração e sempre coisas profundas brotam, né? Quando Jesus conversa conosco, quando Jesus está em ação. No verso 22... veja o que acontece. O pai da criança, né, que está com um problema sério, diz: muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Agora veja o pedido dele a Jesus, né? Mas, se podes fazer alguma coisa, qualquer coisa, você pode fazer alguma coisa? Então tem compaixão de nós e ajuda-nos. Obviamente essa pessoa não conhecia Jesus ainda, né? Estava ali diante de uma pessoa que todos diziam que era um profeta, que era um homem de Deus. Então ele logo diz a Jesus, né, você pode fazer alguma coisa, né? Será que você tem o poder para fazer? Você pode fazer, nem que seja alguma coisa pelo meu filho, porque a situação é muito grave, eu estou desesperado, né? O Senhor pode fazer alguma coisa? Veja que ele vem então com uma fé um pouco fraca, né, queridos? Ele vem sem crer muito, sem ter muitas esperanças, porque era um problema que já acompanhava aquela criança há muitos anos. Ele provavelmente já tinha buscado soluções na medicina da época, já tinha buscado soluções, talvez nos fariseus, nos mestres da lei, pessoas que pudessem ajudar aquela criança, aquele filho, a ser liberto. E nada tinha dado certo. Então é compreensível, nós vemos ele falando: o senhor pode fazer alguma coisa? E se não bastasse, esse pai já havia tentado com os discípulos de Jesus. Os versos anteriores, ele fala: olha, Jesus, nós trouxemos ele aos teus discípulos e eles não conseguiram, né, libertar o meu filho, eles não conseguiram. E muitas vezes, queridos, na nossa caminhada com Deus, às vezes nós temos algum problema, alguma dificuldade, alguma angústia, e nós às vezes vamos até uma pessoa, né,
e pede: olha, minha irmã, meu irmão, o senhor pode orar por mim? Ora por mim, porque eu estou com essa dificuldade, ora pela minha família. Pede, né, uma ajuda para outros que têm uma caminhada maior com Deus, que têm mais tempo com Deus. E muitas vezes ocorre isso, né? A pessoa ora e tudo, mas uma solução não vem, queridos. E a gente precisa saber que muitas vezes, né, vai ser você e Jesus. É você e Deus. Você vai ter que ir até Ele. Pessoas de oração, é sempre bom interceder por nós, mas nós também temos que ter a nossa vida de oração. E muitas vezes Deus quer vir você ir até Ele. Não apenas pedir oração, pedir para outros te ajudarem, mas você também se colocar na posição e ir até Jesus. Não apenas contar com os discípulos, conte, peça oração, que Deus usa muitas pessoas, mas você também, como foi pregado hoje de manhã, tem que ter a sua vida de oração. Tem que você ir até Jesus. Porque Deus quer ver você criando essa relação com Ele, essa intimidade com Ele, você, né, colocando o seu coração diante dEle, falando: Senhor, está aqui minhas angústias, meus problemas, Senhor, agora me ajuda. Mas veja que por ele ter passado por essas etapas, por ter passado por muitos anos de dureza, de dificuldade, e nada chegou a uma solução, queridos. Então ele chega diante de Jesus com uma fé muito fraca, quase incrédulo, né? Ele chega: será que você pode fazer alguma coisa? Né? Tu podes fazer alguma coisa? Né? E é interessante que no capítulo anterior, Jesus estava no Monte da Transfiguração, foi transformado, sua glória foi manifestada aos discípulos. Moisés e Elias apareceram ali ao lado de Jesus, os discípulos viram, e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Veja, esse pai aqui não sabia de nada disso, né? Não sabia do poder que Jesus tinha, e muitas vezes a gente não tem a noção do poder e da glória que Jesus tem. Se nós tivéssemos visto lá no Monte da Transfiguração, né, a imagem gloriosa dele, muitos dos nossos medos desapareceriam, né, queridos? Então esse pai aqui, ele chega com aquela pergunta, né, que muitas pessoas eu vejo às vezes fazendo, né? Por que Deus não faz os milagres que fazia antigamente? Lá no Antigo Testamento, não, Deus sempre fez, sempre fará e sempre vai fazer, queridos. Mas nós temos que nos achegar a Ele, e Ele vai sempre fazer, queridos. Amém. Nós já vimos nessa igreja, vamos cansar de ver, Deus vai sempre operar. Amém. Então, se você às vezes pergunta: será que Deus pode fazer isso? A pergunta desse pai: será que Deus pode fazer alguma coisa? Nessa situação, será que Deus pode fazer alguma coisa? Pode, meu irmão. Pode, não há limites para Deus, não há. E o segundo ponto, ele falou: se tu podes, o Senhor pode fazer alguma coisa? E o segundo ponto, ele fala: então tem compaixão. Será que o Senhor tem compaixão de mim nessa situação tão dura? Né, queridos? E, queridos, Deus, se Ele pode, Ele muito mais, Ele tem compaixão. Ele se importa com você, Ele chora quando você chora, Ele se compadece. Né? Jesus, quando Ele chegou diante de Marta, diante de Maria, Lázaro já estava morto há 4 dias, e as pessoas chorando diante daquilo, e Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele não tinha preocupação nenhuma com Lázaro, porque ele iria ressuscitar Lázaro, mas o verso mais curto da Bíblia diz: Jesus chorou. Ele chorou pelo quê, querido? Por Lázaro? Não, ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele chorou porque viu a dor daquelas pessoas, viu as pessoas chorando. Então, quando você chora, quando você está em dor, Jesus tem compaixão. Ele sempre se importa, queridos. Sempre se importa. No livro de Salmos, constantemente é repetido: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele sempre se compadece. Então, na dúvida, sempre surge isso, né, queridos? A gente, às vezes, duvida do poder de Deus, ou então duvida da compaixão de Deus. Né? Será que Deus se importa? Né? Deus deve estar fazendo estrelas lá no céu, né? Eu já vi as pessoas dizendo isso. Queridos, Deus não tem preocupação com estrelas. Deus não tem preocupação com metas, Ele tem preocupação com você, com aqueles que Ele ama, né? Então, não duvide da compaixão de Deus. Tem uma história que eu achei muito interessante, do século XVII,
chega um jovem diante de um homem de Deus, né, diante de um pastor, e fala: olha, pastor, eu estou muito aflito, minha alma está muito angustiada, porque eu pequei muito na minha vida. E aí aquele jovem começa a contar ao pastor aquela lista negra, horrorosa e grande, né, enorme de pecados que havia cometido. E o pastor ouvindo atentamente, pacientemente, e aí, depois que o jovem conta toda aquela grande quantidade de pecados, né, assim, e falou: pastor, eu estou tão aflito por tudo isso que eu cometi na vida. Aí o pastor, né, em vez de acalmar o menino, em vez de acalmar o jovem, né, já falou para ele: olha, de todos esses pecados, tem um pecado muito maior que você está cometendo e você não citou ainda. E aí aquele João: mas um pior ainda, pastor, qual? Que você está duvidando da compaixão de Deus para te perdoar de tudo isso aí. Esse é o seu maior erro. Creia que Jesus te ama e Ele pode perdoar de tudo isso. Então não duvide, queridos, da compaixão de Jesus, não duvide que Ele se importa, não duvide que Ele está olhando por você. E no verso 23, queridos, Jesus responde nessas duas dúvidas: você tem compaixão o bastante para cuidar de mim, para me ajudar? Jesus responde no verso 23 de Marcos 9: se podes, disse Jesus. Ele responde com uma interrogação, né? Tudo é possível àquele que crê. Veja, queridos, tudo é possível àquele que crê. Então aquela pessoa, aquele pai que está falando: olha, Deus pode fazer alguma coisa? E Jesus devolve, né, a insinuação, ele devolve: não, Deus pode. E agora, você pode crer? Veja que a acusação, né, de olha, Deus parece que não tem poder, e Jesus devolve: não, é você que não está crendo. Você pode crer? Deus pode fazer, você pode crer. Porque tudo é possível àquele que crê. Então Jesus, ele devolve a questão. O problema não está em Deus. O problema, nós vamos analisar, será como está a sua fé. Tudo é possível àquele que crê. Então Deus não tem limites, queridos, para a ação dele. Muitas vezes nós colocamos limites quando nós duvidamos, né, quando nós não cremos, quando nós não confiamos no amor de Deus, quando nós não descansamos a nossa alma nele. Eu tenho falado, né, nas últimas mensagens que eu trouxe à igreja, a importância de crermos, de confiarmos, de descansarmos em Deus. Porque quando nós descansamos, né, nós confiamos que Ele tem o poder de fazer. Né, em Mateus capítulo 17, nesse mesmo trecho, os discípulos perguntam, né, porque eles tentaram expulsar o espírito imundo, não conseguiram, e eles perguntam para Jesus: Jesus, por que nós conseguimos? Não conseguimos expulsar aquele espírito imundo. Jesus vai falar sobre a importância da oração e do jejum, mas outra coisa que Jesus fala é: vocês não conseguiram porque a fé de vocês é pequena demais. Então o problema, queridos, na ação de Deus não é a falta de poder de Deus, não é a falta de compaixão em Deus. É que muitas vezes a gente não está confiando, não está depositando a nossa esperança nele. No verso 24, né, diante disso que Jesus falou: olha, será que é você que não está crendo? No verso 24, veja o que o pai do menino diz. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Em outras versões, me ajuda na minha falta de fé. Então veja, queridos, que ele estava tentando crer. Ele estava tentando não perder as esperanças. Ele fala: olha, eu creio. Sabe aquela pessoa que não crê, mas está tentando crer e fica falando: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então veja, ele está tentando, mas não está conseguindo crer. E o que ele faz, queridos? O grande passo e o acerto desse pai foi dizer: me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a vencer minha incredulidade. Ele reconheceu a fraqueza dele, queridos. Ele reconheceu, porque não adianta você fingir, queridos. Não adianta, fingimento não resolve. Muitas vezes na igreja, às vezes, parece que a gente é obrigado a sempre dizer, não, eu creio, minha vida está uma bênção, minha vida é só vitória, minha vida é perfeita. Não, meu irmão, não adianta você falar isso.
Não adianta, porque não adianta ocupar o sol com a peneira, né? Tampar o sol com a peneira. A igreja é um lugar para você dizer também, olha, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu tenho problemas, né? Eu tenho sofrido, eu tenho... Então, queridos, não oculte seus problemas. A igreja não é um lugar de fingimento, é um lugar de cura. É um lugar de você se derramar diante de Deus. Né? Não fique apenas dizendo, eu creio que vai ser só bênção. Vai ser... Não, fala, às vezes reconheça. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu reconheço as minhas fraquezas. A sinceridade, queridos, é algo muito importante no nosso relacionamento com Deus. Porque se você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, em vez de pedir ajuda, como é que Ele vai agir, né, queridos? A gente precisa reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas e pedir para que o Deus nos ajude. Não adianta você colocar uma máscara, porque Deus é o Deus da verdade. Seja verdadeiro, mesmo em falar suas fraquezas. Senhor, minha fraqueza é essa aqui. Eu tenho vergonha dela, eu não quero ela, mas ela está aqui na minha vida. Eu não vou mentir para o Senhor, ela está aqui na minha vida. Então confesse a sua fraqueza diante de Jesus. Fala, eu tenho uma falta de fé, eu tenho uma incredulidade. Então me ajuda, Senhor. Não adianta a gente ficar se exaltando, né, achando que a gente crê, que a nossa fé é super poderosa, né, que a gente não tem falhas, que em todo momento a gente vai ser constantemente, né, com uma fé alta. Não, que nós temos altos e baixos. Né, nossa vida cristã, às vezes, nós temos os nossos momentos de fraqueza. E nesses momentos você tem um pai que te entende. Você tem um pai que na tua fraqueza, ele não vai te acusar. Olha, você é um fraco. Não, ele vai falar, então me peça ajuda. Eu estou aqui para te ajudar. Eu cito esse exemplo, às vezes, né, quando uma criança está começando a aprender a andar e cai, né, o pai não vai lá e pisa na criança. Né, eu falo, você não sabe nem andar, uma coisa tão simples. O que o pai faz? Ele vai, ergue a criança, vamos, meu filho, dá mais alguns passos, e com muita paciência vai ajudando a superar aquela fraqueza e criar força. Então, confessa diante de Deus, queridos, porque nós somos chamados para ser imitadores de Cristo, mas nós sabemos que esse alvo, nós estamos longe dele ainda. E Deus sabe disso. Então, todas as vezes, confesse diante de Deus as suas fraquezas. Porque a hora que você acha, não, eu tenho uma fé poderosíssima, né? Comigo o diabo não tem vez. Isso é perigoso, queridos. Isso é perigoso. Você sempre se colocar em humildade diante de Deus, falar, Senhor, eu vou sempre precisar de Ti. Aquilo que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Não adianta a gente tentar ser o super, não, a gente vai ser sempre dependente da misericórdia e da graça de Deus. Isso é a história de um cristão que, ao longo de 90 anos, ele foi perseguido por um demônio na vida dele, numa determinada tentação, e ele sempre resistiu, sempre resistiu, sempre resistiu. Aí, quando ele chegou aos 90 anos, é uma história do cristianismo antigo, dos primeiros séculos do cristianismo, quando ele chegou aos 90 anos, sempre vencendo aquela tentação, sempre vencendo aquele demônio. E aí o demônio falou para ele, não, agora eu vou te deixar em paz, porque eu sei que eu estou perdendo meu tempo, tinha que estar fazendo outra coisa, então vou te deixar em paz. Aí aquele demônio virou e saiu e foi embora. E aí aquele cristão falou, eu sou realmente forte, eu venci. A hora que ele falou isso, o demônio virou e voltou. Opa, agora eu venço ele, agora eu derrubo ele. Então, queridos, tenha cuidado para não se exaltar. Tenha cuidado para não se achar forte demais. Sempre pronto a reconhecer, Jesus, eu estou fraco agora, me ajuda. Porque, queridos, as duas piores quedas na vida do apóstolo Pedro foi justamente nos momentos que ele se achava mais forte. O apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, muito bem, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o próprio Deus que te revelou isso. E aí ele se achou o máximo, né? Opa, o próprio Deus revelou isso a mim. Só que no segundo seguinte, Jesus começa a dizer, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, etc. O que João diz? O apóstolo Pedro diz? Espera aí, Jesus, eu que recebo as revelações de Deus. Deixa eu te dizer, você não vai para esse negócio de morrer, desista disso, eu te proíbo, não é para você fazer nada disso.
que Jesus diz? Arreda-te de mim, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, no momento anterior, ele estava recebendo uma revelação de Deus. Ele se exaltou, falou, eu sou forte, eu tenho uma fé forte. E no momento seguinte, Jesus já está falando, arreda-te de mim, Satanás. Veja como se a pessoa, se ela se exalta, se ela se acha forte demais, a tendência é cair. A tendência é a pessoa não vigiar, não confiar em Deus, não buscar a graça de Deus. E o segundo momento que o apóstolo Pedro se exaltou, foi lá, um pouco antes, da crucificação de Jesus. Jesus diz, olha, vocês todos vão me trair, vão me abandonar. E Jesus já falando isso, sabendo, e falando, olha, não se preocupem, vocês vão me trair, eu sei disso. O que o apóstolo Pedro diz? Jesus, você não sabe com quem que você está falando. Você não sabe com quem que você está falando. Eu sou Pedro, aquele que recebeu a revelação. Mesmo que todos te traiam, eu não vou te trair e eu morro contigo. Queridos, e o que Jesus diz? Olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele tentou se passar de forte. Olha, Jesus, não se preocupa não, você já falou que eu vou te trair, mas você está errado, eu sou forte. Querido, se Jesus te fala, se Deus te fala, olha, meu irmão, você está fraco. Se Jesus te fala, você vai me trair. Se Jesus te fala, você vai se desviar, o que você tem que fazer? Fala, Senhor, é verdade, eu estou fraco. Me ajuda, Senhor. Eu não quero te trair. Me ajuda na minha fraqueza. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se ele se prostrasse ali aos pés de Jesus e falasse, Jesus, minha fé está fraca. Se realmente tentarem te matar, eu não sei se eu vou conseguir. E o Senhor está dizendo que eu não vou conseguir. Então me dá força, Senhor. Há os momentos, querido, que nós temos que reconhecer as nossas fraquezas e clamar ao Deus que nos dá força. É isso que o apóstolo Paulo diz, eu tudo posso. Tudo. Eu não tenho limites, por quê? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou o Paulo que vocês veem, intrépido, forte, pregando a palavra de porque eu, Paulo, tenho alguma coisa. Não, é Deus que me fortalece. É Ele que me dá graça, Ele que me dá força para vencer cada desafio. É a Ele que eu posso dizer, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas falhas. Eu contigo posso vencer isso. Então, cuidado de ter fé em si próprio, querido. Sua fé tem que ser em Deus. Não se ache forte, que possa vencer qualquer coisa. O apóstolo Paulo diz também, quem acha que está de pé, olhe que não caia. Olhe que não caia. Sempre deposite a sua esperança em Deus. Se fortaleça em Deus. Abra comigo em Lucas capítulo 18, queridos. Lucas 18. Queridos, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, queridos, porque nós não precisamos ter essa pressão de ser absolutamente poderosos o tempo todo. Não, você pode, nos seus momentos de fraqueza, você tem alguém em quem contar. Você tem alguém em quem se apoiar. Ele é um Deus que nos dá forças. Amém. Lucas 18, verso 9. Ele não abandona, queridos, a nós, nunca, jamais. Lucas 18, verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça, olha só, que se achavam fortes, se achavam poderosos, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, um grande homem de Deus, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Não sou ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Só coisa boa, mas o problema é a soberba, queridos? Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou cheio de fraquezas. E o que Jesus diz? Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, queridos, que a gente não venha se dando uma de
colocando uma banca, falando eu sou poderoso, eu sou forte, ainda despreza os outros, porque isso que corre o risco também, queridos. Quando a gente se acha um super crente, eu tenho uma fé poderosa, eu conheço a palavra, né, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, muitas vezes o que acontece? Acontece o que aconteceu com o fariseu, né? Confiava na justiça própria e desprezava os outros. Desprezava. Não, aquele outro ali, eu vi ele cometendo pecado, eu vi ele falando mal de alguém, né? E começa a se achar superior. Cuidado, queridos, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, né? Saber que a nossa fé, né, tem os seus limites. Todo milagre de Deus, queridos, toda ação de Deus é apesar de nós, não é por causa de nós. É apesar de nós. Porque se Deus olhar as nossas fraquezas, querido, olhar os nossos pecados, olhar a nossa incredulidade, Ele não faz nada. Todo milagre é apesar de nós. É pela misericórdia dEle, é pela graça dEle. Né? Você não vê na Bíblia os grandes homens de Deus chegando e falando, olha, eu tenho uma grande fé. Não, eles não falam isso. Eles chegam escondidos no meio da multidão, tocam na orla de Jesus e é curado. Então sobe em cima de uma árvore para ver Jesus. Ou então só fala, não, Jesus, eu não sou digno que entres em minha casa. Por favor, eu não sou digno, Jesus. Eu não sou, eu sei quem eu sei que eu sou pecador. Não entra na minha casa, Jesus. É um lugar impuro, o Senhor é santo, o Senhor sim é maravilhoso. O Senhor sim é grandioso, eu não sou digno. Só manda uma palavra e meu servo vai ser curado. Essa é a ação das grandes pessoas que Jesus elogia, né? Eles não davam discurso, não falavam que tinha fé. Eles agiam e agiam com simplicidade. Uma certa história, né? Uma mulher que estava muito angustiada falou, olha, eu preciso de um exemplo de alguém, né? E ficou sabendo na igreja que tinha uma mulher que ela não se perturbava com as tribulações, que ela estava sempre tranquila, que ela confiava em Deus. E ela falou, eu preciso conversar com essa irmã. Pediu o endereço e foi na casa dela. Bateu na porta e falou, olha, você que é uma mulher que tem uma grande fé? E essa senhora respondeu, não é aqui não. Eu não sou uma mulher de grande fé. Eu sou uma mulher de pequena fé em um grande Deus. Eu sou uma mulher de pequena fé, mas num grande Deus. Por quê? Por quê, querido? Ela estava se rebaixando, dizendo que... Não, é porque ela reconhece, a nossa fé é muito pequena, queridos. Os nossos limites são muito pequenos. Mas o que dá força, o que dá poder, não é porque eu mereço, porque eu tenho uma fé poderosa, mas é porque Deus é grande. Porque Deus é misericordioso e Deus é bom. Salomão, né, quando ele foi ungido rei de Israel, imagina, queridos, ungido rei de Israel, ele podia ter se achado, olha só, diante de milhões de pessoas, Deus escolheu a mim para conduzir esse povo, né? Então eu estou com tudo, eu posso, eu vou fazer o que eu quiser, eu tenho poder. E num sonho, Deus ainda aparece para ele, ó Salomão, você é rei de Israel, e eu vou te dar o que você quiser, pode pedir. Você quer riqueza, né? Quer que seus inimigos sejam derrotados? Imagina, queridos, a alma daquela pessoa podia se achar o máximo. Não só sou rei de toda essa população, Deus ainda vem me visitar, porque eu sou muito poderoso, sou grande, né, sou importante, e Ele ainda pede para eu escolher o que eu quiser. Né? Aqui ele podia se achar, mas o que ele faz? Não, Senhor, eu não sou digno de ser rei de Israel, eu não tenho condição nenhuma, eu sou jovem, eu não tenho sabedoria, minha cabeça... Eu não tenho sabedoria para conduzir esse povo, então, Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, reconheço a minha pequenez, reconheço que não sou digno desse cargo. Agora me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. Eu não estou te pedindo riqueza, não estou pedindo a vitória, te peço que o Senhor me dê sabedoria para eu poder vencer minhas fraquezas e ajudar o povo. E aí Deus fala, muito bem, Salomão, eu não te darei não apenas a sabedoria, mas te darei as riquezas e te darei a vitória sobre os seus inimigos. Porque o Senhor, você pediu o que era bom aos meus olhos. Porque Ele reconheceu as suas fraquezas. Então, queridos, isso é importantíssimo na vida do cristão. Você reconhecer as suas fraquezas. Porque quando você se acha, quando você esnoba, quando você acha que pode, você confia nas suas forças, meu amigo, é aí que mora o perigo. Agora, quando você não confia em si próprio, não, eu não tenho forças o suficiente, mas eu sei que Deus pode, eu confio nele, não em mim, eu confio nele. Então, que a gente possa reconhecer as nossas fraquezas, queridos, e buscar crescer, né? Quando a gente se acha muito forte, a gente se estagna na vida cristã. Eu já sei bastante a palavra,
né? Eu já conheço muitos louvores, eu já tenho um tempo de caminhada com Deus, eu já estou bem. Essa pessoa estagna, paralisa a vida cristã dela e acaba atrofiando, né? Agora, aquele que diz, não, eu preciso crescer, eu ainda conheço pouco a palavra, eu preciso ler mais, eu preciso buscar mais, eu preciso vir mais à igreja. A pessoa é um inconformado. Eu quero crescer mais em Deus. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero que essa minha fé, que eu reconheço ser pequena, que ela cresça. Aí essa pessoa vai atrás, porque ela sabe ser fraca, sabe que precisa crescer mais e mais. Então o objetivo aqui não é dizer que você tem uma fé fraca, é te dizer que Deus vai te ajudar, até nos momentos que você tem uma fé fraca. Até nesse momento, Ele não te abandona, queridos, não te abandona. Mesmo quando você está fraco, cambaleando, errando, pecando, você fala, Senhor, me ajuda. Ele vai estar ali por você. Ali, nunca pense, minha fé é tão pequena que Deus nunca vai me atender. Não. Sua fé está muito pequena, peça, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me fortalece. Os apóstolos, em certo momento, eles falaram, Senhor, vamos abrir comigo? Lucas 17, queridos. Isso é importante. Lucas 17. Os apóstolos pediram, Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé. Lucas 17. Eu acho que Deus respondeu, né? Que os apóstolos depois... E vai ser assim na sua vida também, meu querido. Em nome de Jesus. Lucas 17, verso 5. É a oração que o Senhor gosta de ouvir, né? Lucas 17, verso 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. O que Jesus responde? Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Veja aqui, queridos, que interessante, né? É importante pedir para Jesus aumentar a nossa fé, nós já falamos sobre isso. Ele vai fortalecer você, vai te ajudar a descansar, vai te ajudar a confiar nele. Mas qual que é a fé que Deus exige, queridos? Para às vezes Deus operar, Deus exige, né? Que a gente creia, que a gente confie nele, mas qual que é a fé que Jesus exige? Ele falou, olha... Porque às vezes a gente se sente, né, queridos, culpados, né? Olha, eu estou crendo, eu estou orando, mas não está acontecendo nada, é porque a minha fé é tão pequena, a pessoa se sente culpada, né? Não, queridos, Jesus falou, os discípulos falaram com medo, Jesus aumenta a nossa fé, porque desse jeito a gente não tem condição de fazer nada. Jesus falou, calma, queridos, calma, calma. A fé que eu quero que vocês tenham, não é uma fé imensa, não é uma fé gigantesca. Se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é um negócio minúsculo, queridos, um pouco maior que um grão de areia, é muito pequena. Então a fé que Deus exige não é algo gigantesco. Ele quer que apenas você tenha uma confiança básica no amor dele. Ele quer apenas que você o encare como um pai que tem um cuidado por você. Não espere que você seja aquele que tem uma fé imensa, né, para transportar montes. Não, ele fala, tem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Se você ter essa fé pequena, já é o suficiente para eu agir na sua vida. Essa confiança. Então não pense que Deus põe uma exigência muito grande sobre você, não põe. Não tenha medo de ter uma fé pequena, não se sinta culpado, né? E também não se sinta orgulhoso, né? Olha, Deus agiu, foi porque minha fé é muito grande. Não, é porque a fé que Deus exige é pequena. Então, queridos, a questão é, nossa fé pode ser fraca, mas se você colocar essa fé num Deus forte, as coisas acontecem. Então, as nossas fraquezas, queridos, os nossos defeitos, não determinam o nosso encontro com Deus. Não determina. Deus vem cheio de amor para nós. Se você vem cheio de fraqueza, isso não vai mudar o coração dele. Não muda, queridos. O filho pródigo chegou diante de Deus, diante do pai, tinha gastado todo o dinheiro, toda a riqueza, na orgia, bebendo, prostituição, tudo isso chega diante do pai e fala, pai, eu não sou digno que me chames meu filho. E o que aquele pai fala? Ele trata ele mal? Não, ele fala, vem cá, meu filho. Né? Desconsidera tudo que ele fala, vem cá, meu filho. Coloca uma capa, coloca um anel, vamos dar uma festa. Então, se você vem, pode vir fraco diante de Deus, mas se você vai até Ele, se você vai até Ele, a fé que Ele exige é apenas a fé de você ir até Ele. Se você vai até Ele, aquele filho pródigo que estava distante,
que o filho podia oferecer, queridos? Nada. Só podia oferecer o quê? Ir até o Pai. Essa é a fé que ele exige. A fé de semente de mostarda é essa. A fé que apenas vai até Jesus. Se você vai até Jesus, isso é o bastante. Então confie, meu irmão. A Bíblia diz que o justo anda pela fé. Então você tem que caminhar com Jesus. Está difícil, está duro, está complicado, não está conseguindo crer direito. Apenas creia o suficiente para se manter no caminho. Para se manter andando com Ele. Jairo também, né, ele foi pedir ajuda a Jesus. O filho estava às portas da morte. E Jesus começa a caminhar com ele, né, para ir até onde o filho estava, mas Jesus para, né, porque ele tem que atender a mulher do fluxo de sangue. E quando Jesus volta a andar, chega as pessoas dizendo: olha, Jairo, não importunes mais o mestre, que a sua filha já morreu. O que Jesus fala? Olha, não temas, não tenha medo, não temas, apenas creia. E continua andando comigo. Continua andando comigo. Porque ele podia simplesmente falar: não, Jesus, fica aí, deixa eu ir embora, deixa eu chorar meu filho. Muitas vezes é assim, né, queridos? Vem dificuldades, vem durezas e a gente simplesmente abandona Jesus. Não, continua caminhando, meu irmão. Mesmo com uma fé abalada, com uma fé às vezes fraca, continua no caminho com Jesus. Essa é a fé de semente de mostarda, uma fé que vai até Ele, uma fé que continua com Ele e vai caminhando. Vamos caminhando até o fim, queridos, porque a obra de Deus chega, o mover de Deus chega e Ele vai cuidar de nós sempre. Sempre. Abra comigo em Hebreus capítulo 12, queridos. A fé que Jesus exige é a fé de semente de mostarda. Apenas para você permanecer com Ele e Ele vai cuidando de você. Assim como um filho, basta ficar junto do Pai, do lado do Pai, e a graça e a misericórdia alcançam, né? Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E olha o que ele diz: corramos com perseverança. É isso aqui que a gente precisa fazer, correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa fé, queridos, de correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então é isso que você tem que fazer, queridos. Permanece nessa caminhada, nessa corrida que foi proposta, mantendo os olhos fixos em Jesus. Não tira os olhos dele, mantenha os olhar fixo em Jesus, e você vai chegar lá. Até o fim dessa carreira, né? Até completar a carreira. 2 Coríntios, queridos. 2 Coríntios, capítulo 12. Se ainda não está claro o suficiente que Deus, na nossa fraqueza, nos apoia, nos ajuda, nos fortalece, eu acho que esse texto vai finalizar essa questão. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, né, um espinho na carne. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, olha só, queridos, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí que eu sou forte. Né, queridos? Na fraqueza, Deus te abandona? Ah, você está fraco, combalido, Deus, não quero mais. É assim que Deus é? Não, queridos. Deus é amoroso, é misericordioso. Se você está fraco, aí você vai ser forte, porque você vai correr para os braços do Pai e vai falar: me ajuda na minha falta de fé. E aí você vai ser forte. Então não tenha medo das fraquezas, querido. Não tenha medo. Olha, eu me sinto tão fraco, e agora o que será de mim? Não tenha medo. Quando você está forte, você está protegido. Quando você está fraco, você está protegido. O tempo todo Deus olha por você. O tempo todo você está protegido. Fraco ou forte. O que você tem que fazer é semente de mostarda. Ficar com Ele, permanecer com Ele, ir até Ele. Isso você tem que fazer. Então não ponha, queridos, por favor, queridos,
presta atenção, não põe os limites da sua vida em você mesmo. Porque você tem limites muito pequenos, uma hora você está forte, uma hora você está fraco. Não põe os limites em você, põe os limites em Deus. E se você põe limites em Deus, você já não tem mais limites. Estando fraco ou estando forte. Fala, é Deus, minha força está em Deus, eu confio nele. E pronto, deixa que ele, nele você não tem limites. Nele você não precisa ter medo, nele você não vai ser derrotado. Uma certa vez, contando algumas histórias hoje, né, um cristão veio até um pastor e falou, pastor, minha fé é fraca demais, pastor. Sou um cristão coitadinho, com a fé muito fraca. O que eu faço? Isso me angustia muito. E o pastor falou para ele, olha, meu irmão, está vendo ali fora? Tem aquela trepadeira, né? Que é uma árvore que ela não tem força para ficar de pé. Sempre vai ficar no chão, coitado, sempre pisada. Mas, preste atenção, pastor, olhe para ali. Ela tem uma haste, que ela se enrola nessa haste todinha e cresce, e dá flores, dá frutos, porque ela está se fortalecendo, buscando forças para ficar de pé naquela haste que não se move. Da mesma forma, meu irmão, se você está fraco, se apegue a Jesus mais e mais. Porque você, se apegando a Ele, se fortalecendo nele, você vai ficar de pé. Vai dar frutos, vai dar flores e vai se tornar forte. Vai crescer. Nós sempre vamos precisar de Jesus. Sempre. Então coloque a sua confiança nele, queridos. E você, fraco ou forte, vai vencer. Vamos ficar de pé, queridos? Esse trecho, queridos, da Bíblia é chamado o pedido do pai incrédulo. O pai incrédulo. Até o incrédulo, né, queridos? Até aquele que tem falta de fé venceu. Que coisa linda, né, queridos? Eu acho isso fabuloso. Deus não exige que a gente seja super poderoso, né? Só vão vencer aqueles que tiverem uma fé poderosa, que creem. Não. Aqueles que não tiverem defeitos, não. Até o fraco, até aquele que cambaleia, mas que confia em mim, que pede ajuda, que continua no caminho, que vem até mim, vai vencer também. Porque a nossa força vem do alto, queridos. É o nosso Deus que cuida de nós. Então, quando você se sentir fraco, se sentir incrédulo, fala, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda na minha falta de fé. Queridos, eu queria que a gente ficasse de joelhos, e eu queria que você confessasse a Deus as suas fraquezas. Fala, Senhor, essa aqui é a minha fraqueza. Eu peço que o Senhor me ajude nela, nessa fraqueza. Porque eu sei que o Senhor não me abandona por causa dessa fraqueza, mas apesar dessa fraqueza, o Senhor me abençoa, me dá vitória. Coloca diante dele, pede, Senhor, me dá forças. Senhor, me dá forças nessa fraqueza. Seja a haste da minha vida em que eu possa me apoiar, que vai me dar sempre suporte. Fala com teu Deus, fala com teu Pai. Faça o pedido por forças, para que Ele te fortaleça. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus, apesar das nossas fraquezas, nos dá vitória, Senhor. Apesar das nossas falhas, nos dá vitória. Perdoa as nossas falhas e aumenta a nossa fé, Pai. Nos fortalece. Nos ajuda a permanecer no Teu caminho, a continuar andando com o Senhor. E que o Senhor possa abençoar cada um. Aos que estão fracos, aos que estão fortes hoje, aos que estarão fracos amanhã. E abençoa, Pai, que nós venhamos a vencer as fraquezas, que na fraqueza a gente seja forte. E que o Senhor estenda a Tua mão de amor, ajudando quando estivermos tropeçando, quando estivermos cambaleando. Seja o Senhor a nossa haste, a nossa força, Senhor. Nos abençoa apesar das nossas fraquezas. E seja o Senhor a força da nossa vida. Seja o Senhor a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Nós não confiamos na nossa força, Senhor. Confiamos na força do Senhor. Porque o Senhor é poderoso para vencer. O Senhor é o Deus que vence batalhas. O Senhor é o Senhor que nos guarda, Pai. Oh, guarda de Israel, nos abençoa, abençoa o Teu povo. Abençoa seja um povo que cresça em fé cada vez mais, cresça em amor cada vez mais, mas nos momentos das nossas fraquezas, Senhor, nós cremos que o Senhor não nos abandona, o Senhor fica conosco, e nós temos essa confiança, Pai,
que a tua compaixão, a tua misericórdia não falha, que o teu amor não falha, que o Senhor está conosco, os fracos, os quebrantados, o Senhor não abandona, o Senhor não apaga o pavio que fumega, o Senhor dá força aos joelhos que estão cambaleantes, Pai. Que a gente permaneça no teu caminho e a gente possa ver a tua ação na nossa vida, ver que o Senhor vai resolver, que o Senhor vai nos ajudar nessas dificuldades, em todas elas, mesmo e apesar das nossas fraquezas, clamando por ajuda, o Senhor nos socorrerá. Socorre mesmo o teu povo, Senhor, em nome de Jesus.